Com uma rajada de passos, outros 4 homens se juntaram abruptamente ao grupo. O radiante halo de espinhos abaixo deles revelava claramente seu cultivo no reino marcial verdadeiro. Com isso, os especialistas do reino verdadeiro marcial que participaram desta batalha somaram 12 pessoas. Empunhem seus sabres, gritou alguém do grupo. No instante seguinte, um longo sabre apareceu nas mãos dos 12 especialistas do reino marcial verdadeiro. Como salteadores, eles não se especializavam em combate físico, mas no choque de armas. A luz fria de 12 sabres brilhou no ar, e um ar de frio e perigo encheu o ambiente. Com vários flashes de luz, os 12 sabres desceram em direção àquela figura musculosa que estava no centro. Naquele instante, 12 correntes repentinamente irromperam da cota de malha preta do homem musculoso, como um pavão exibindo suas penas. Faíscas brilhantes brilharam no céu noturno quando os elos da cota de malha e os sabres colidiram. Antes que os 12 sabres pudessem atingir o corpo daquele homem, eles já haviam sido desviados pela extensão da cota de malha. No momento em que os 12 especialistas do reino marcial verdadeiro estavam prestes a atacar novamente, uma risada ensurdecedora ecoou de repente. Diante de seus olhos, aquela enorme cota de malha negra começou a girar de repente. Como lâminas incomparavelmente afiadas, as 12 correntes chicotearam os arredores, gerando uma enorme tempestade. Os sabres nas mãos dos salteadores estalaram diante da imensa força das correntes. Alarmados, eles recuaram rapidamente. Mas o homem musculoso estava um passo à frente deles. Naquela fração de segundo em que o caos se instalou na formação dos salteadores, ele aproveitou a confusão momentânea para desferir um soco, e um dos salteadores foi imediatamente arremessado para longe. E antes que os outros pudessem reagir, uma segunda e uma terceira vítimas também foram arremessadas para longe. 4 salteadores do grupo imediatamente tentaram se unir para retaliar, mas antes que pudessem atacar, as correntes cortaram sua energia estelar e seus corpos, criando uma chuva de sangue e carne. Aterrorizados pela cena diante deles, os homens restantes recuaram em pânico. Mas o homem musculoso não tinha intenção de deixá-los fugir. Como um tigre saltando sobre um rebanho de ovelhas, seus socos e chutes voavam por todo o lugar, e um após o outro, os salteadores caíam. Durante todo o massacre, os salteadores restantes não tiveram chance de se reagrupar. Mesmo que tentassem se reunir para retaliar, aquele homem musculoso de alguma forma aparecia na frente e esmagava à força qualquer coordenação que pretendessem estabelecer. Mais e mais homens eram lançados em várias direções. Os sentidos de batalha e os reflexos daquele homem pareciam ter atingido um nível incrível de maestria. Mesmo enfrentando várias pessoas ao mesmo tempo, ele conseguiu forçar os acontecimentos a se transformarem em múltiplas lutas um contra um, dissipando assim a vantagem numérica de seus oponentes. Esse instinto de batalha aguçado era realmente assustador. Os 4 restantes também não eram páreo para ele. Naquele momento de desespero, alguém gritou: "Atirem na montaria dele! Atirem na montaria do chefe!" Essas palavras chamaram a atenção de todos para o garanhão alto e majestoso, parado a uma 30 metros atrás daquele homem musculoso. O ar mudou abruptamente. O homem furioso que ainda massacrava seus oponentes sem medo um momento antes, inconscientemente, virou o olhar para trás. Sem dúvida, seu corcel significava muito para ele. Naquele instante, era impossível dizer quem fez isso, mas uma flecha surgiu da multidão, correndo rapidamente em direção ao majestoso garanhão, várias dezenas de metros atrás. Exclamou o grupo na área, chocado. Ninguém poderia imaginar que alguém seria tão descarado a ponto de tentar matar a montaria do chefe. O estridente e penetrante som que soou ao longo da trajetória da flecha deixou todos arrepiados. E quando parecia que o garanhão certamente morreria sob aquela flecha afiada, uma mudança abrupta ocorreu. O ar tremeu, e nuvens passaram rapidamente por cima. Uma sombra surgiu de repente, num raio escuro de relâmpago, voou até o garanhão. Surpreendentemente, sua velocidade era ainda maior que a daquela flecha. A cota de malha estendeu-se para cobrir o garanhão, e pem! A flecha atingiu com força a cota de malha sombria, criando uma reverberação metálica retumbante antes de ser desviada e quebrada em duas pela força do rebote. No instante em que a cota de malha desviou a flecha, uma fria e assustadora intenção assassina brilhou nos olhos do homem musculoso. Num piscar de olhos, ele apareceu de repente diante de um certo salteador do reino marcial verdadeiro. Sua mão enorme estendeu-se para agarrar a cabeça do salteador e prendê-lo com força no chão. "Chefe, eu não atirei essa flecha." O corpo do salteador tremia de medo sob a mão forte do homem musculoso. Um medo imenso transparecia em seus olhos. Só quem já tinha passado por isso podia imaginar quanta força aqueles 5 dedos possuíam. Se o chefe quisesse, poderia facilmente esmagar a cabeça do homem apenas fechando o punho. Além disso, lembrando-se de como ele foi imobilizado antes mesmo de poder reagir, ele sabia que escapar era impossível. "Eu sei que não foi você quem atirou a flecha. Aliás, eu até sei que não foi você quem gritou essas palavras", zombou o grandalhão com um sorriso irônico, revelando 2 fileiras de dentes brancos e brilhantes. Seus dedos pareciam a foice da morte, com a diferença entre a vida e a morte dependendo do seu capricho. "Você acha que o motivo pelo qual eu quero te matar é por causa da sua tentativa de matar meu corcel? Você achou que eu não sabia que você tentou reunir um bando de nossos irmãos para fugir com você? Deixe-me dizer, eu desprezo aqueles que escolheram se juntar a mim e ainda assim me consideram um tolo, usando-me para lidar com os oficiais antes de reunir meus homens para fugir com você. Diga-me, você acha que merece a morte?" O poste da montanha mergulhou repentinamente em frigidez. Ao contemplar aquela cena, os outros espectadores sentiram o terror penetrar seus corações. Ninguém ousou pronunciar uma única palavra, com medo de atrair aquele deus da morte sobre si. Nesse momento,
Todos compreenderam de repente porque o chefe os havia reunido ali abruptamente para praticar sua técnica do manto de ferro. Acontece que ele estava apenas preparando uma plataforma de execução para os traidores. E naquele instante, quem estava morrendo de medo era o salteador preso sob a mão do monstro. Na noite anterior, quando todos dormiam profundamente, ele reuniu em particular alguns de seus amigos mais próximos para discutir a fuga. Ele foi extremamente cuidadoso, verificando repetidamente se não havia ninguém por perto, e estava confiante de que ninguém mais saberia de seus planos. Assim, ele não conseguia compreender como, apesar do alto nível de sigilo que havia garantido, o chefe soube desse assunto. Chefe, por favor, me poupe. Eu não quero ouvir sua explicação, interrompeu uma voz arrepiante. Aqueles 5 dedos se fecharam, e a cabeça em suas mãos foi esmagada como uma melancia estilhaçada. Uma mistura de fluido vermelho e branco fluiu da cabeça esmagada, criando uma visão de gelar o sangue. Entretanto, os olhos na cabeça deformada ainda estavam bem abertos, refletindo o imenso medo do salteador no momento da morte. Uma ventania fria soprava através do silencioso poste da montanha. Odeio ser traído pelos outros. Se alguém ousar tramar pelas minhas costas, não espere que eu mostre misericórdia. O homem musculoso colocou as mãos atrás das costas enquanto seus olhos penetrantes pousavam em cada um dos espectadores. Chefe! Talvez por medo de serem considerados infiéis, todos imediatamente caíram de joelhos. Especialmente aqueles que vinham alimentando pensamentos semelhantes recentemente, se viram incapazes de acalmar seus corações acelerados. Tudo bem, vocês estão dispensados. O grandalhão acenou com as mãos e a multidão saiu apressadamente. Neste momento, se alguém olhasse mais de perto, perceberia que o grupo estava cheio de pessoas do mundo todo, tibetanos, árabes, persas, gogurinhos, o que você quiser, eles estavam lá. O grupo também não era formado apenas por salteadores. Havia também alguns bandidos no grupo. Um grupo tão diverso era raro mesmo ao longo da Rota da Seda. Com seus métodos brutais, aquele grandalhão conseguiu incutir medo em cada um dos corações. Acenando com as mãos, ele dissipou sua cota de malha negra de volta à energia estelar e a absorveu de volta para seu corpo. Assim que o chefe dos salteadores recolheu sua armadura negra, um homem de meia idade, erudito, aproximou-se calmamente, acariciando a barba. Trazia um livro na mão. Parabéns ao chefe por alcançar um novo marco na técnica do manto de ferro, alcançando a capacidade de estendê-la para além do corpo. Muito em breve, nem mesmo as espadas de primeira linha da capital conseguirão superar sua defesa. Até lá, seremos capazes de expandir ainda mais e capturar todos os bandidos e salteadores da região, tornando-nos assim a potência mais poderosa da Rota da Seda. Zoan, então vou aceitar suas palavras auspiciosas. No entanto, afastar aquelas espadas de primeira linha da capital não significa nada. Ouvi dizer que uma nova arma conhecida como Aço Wat surgiu na capital. Dizem que ela possui um fio de corte incomparável, capaz de cortar até mesmo um fio de cabelo no ar. Até árabes e persas estão loucos para colocá-la nas mãos, mas parece ser particularmente difícil de obter. Essa espada é proclamada a melhor espada do mundo, e até mesmo os principais clãs de ferreiros da capital reconheceram esse título. O dia em que eu conseguir desviar tal lâmina será o dia em que minha técnica do manto de ferro alcançará a perfeição. O grandalhão voltou seu olhar para o céu estrelado enquanto uma expectativa infinita brilhava em seus olhos. Chefe, não precisa se menosprezar. Independentemente de conseguir ou não resistir à espada de aço Watts, você sempre será o especialista mais forte que nossos irmãos admiram, respondeu o estudioso de meia-idade com um sorriso educado. Zoan, você realmente sabe falar. Mesmo sabendo que você está me bajulando, ainda assim não consigo evitar cair nessa. Isso é porque não há falsidade em minhas palavras. Certo, qual é a situação diante de nós? Perguntou o homem musculoso. Reportando ao chefe, os soldados enviados aqui desta vez parecem ser diferentes dos anteriores. À medida que a conversa mudava para o trabalho, a expressão de Zoan rapidamente ficou séria. Embora os soldados enviados anteriormente também tenham limpado nossos acampamentos, eles não eram habilidosos o suficiente para erradicar todos os nossos homens, então as baixas ainda foram limitadas. No entanto, desta vez, os soldados conseguiram aniquilar acampamentos inteiros, de modo que não houve sobreviventes.